Eu quero mostrar para vocês um vídeo, tá? Que foi publicado ontem pela Bia Kicis, que eu achei muito interessante esse vídeo, porque ele parte de um ponto, um ponto muito necessário, principalmente para a pessoa que está no outro espectro político, né? Esse não é um vídeo para gente. Esse é um vídeo para quem acha que a esquerda é alguma solução no Brasil de hoje, né? E tem votado na esquerda. Então é um vídeo que não é pra gente. A Bia publicou, eu achei ele muito interessante. Depois a gente vai fazer um corte e você vai poder compartilhar aí para todo mundo. Vejam só que vídeo interessante, principalmente sobre a inteligência do texto, né? Em uma eleição, todo mundo fala em vitória, mas quase ninguém faz a pergunta certa. Quando você vence, quem vence junto com você? Porque política não é sobre um nome, é sobre consequências. Quando um lado vence, alguém ganha poder, alguém ganha benefícios e alguém paga a conta. Então vale perguntar, essa vitória constrói ou destrói? Protege ou enfraquece? Liberta ou controla? Quando a esquerda vence, vencem agendas que relativizam a vida, que atacam a família, que tentam silenciar a fé. Vencem os que chamam censura de regulação, corrupção de projeto social, desordem de justiça. E quem trabalha, quem crê, quem educa os filhos, fica por último. Mas existe outro caminho. Quando a direita vence, vence a família, vence a liberdade religiosa, vence o mérito, o trabalho honesto, a responsabilidade. Vence quem acredita em vida desde o começo, em segurança de verdade, em prosperidade para todos, não para alguns. Então a pergunta volta, agora sem desculpas. Quem vence quando você vence? Se você escolhe a esquerda, vencem eles. Se você escolhe a direita, vence você. Vence sua família, vence sua fé, vence sua liberdade. Essa escolha não é abstrata, ela é pessoal, ela é agora. Não basta assistir, não basta concordar. Compartilhe, posicione-se, escolha com consciência. Porque no final, o futuro do Brasil depende de uma resposta. Quem vence quando você vence? Cara, o argumento é sensacional. É sensacional. E ele tá indo justamente nesse caminho que eu tenho comentado aqui com vocês, que é: nós precisamos ir atrás, tem que correr atrás daqueles 37 milhões de eleitores que não saíram de casa para votar no primeiro turno de 2022. São 37 milhões de pessoas. Esqueça centro, aliança. Eu tenho que ter um vice-mulher porque traz o voto feminino. Eu tenho que ter uma pessoa do agro. Eu tenho que ter um vice-nordestino. Esqueça isso. São 37 milhões de votos dando bobeira de pessoas que precisam entender essa mensagem. Gente, saia de casa. Por que você vai sair de casa? Você tem que sair de casa porque isso está acontecendo. Tá? E eu posso até complementar que, se eu pudesse, tá? Como eu falei, esse vídeo, ele não é pra gente. Esse vídeo é para quem tá indeciso, quem tá no outro espectro, ou quem tá vendo o Brasil aí pegando fogo e tá dizendo: nem uma coisa nem outra, a gente precisa de uma terceira via. Tem certeza? Você viu o que passou aí? Então, se eu pudesse mandar um recado para aquele eleitor da esquerda, aquele cara que está no sofá sentado, que não vai sair de casa, tá? Mas são pessoas que... eu sei que ele não é movido pela maldade. Então a gente está falando agora com um determinado espectro da população brasileira. Não são todos, mas a gente está falando com uma certa quantidade de pessoas. E você que está me ouvindo aí, você que não é um cara de direita, você que não votou nas últimas eleições, você que talvez nem goste do Lula, mas acha que ele tem ideias boas, né?
Então, você é o tipo da pessoa que você não está votando movido por maldade, né? Você vota porque você quer justiça, você tem esperança de que diminua as desigualdades, que você quer um Brasil mais humano, tá? Isso é legítimo, é legítimo. O problema não está no seu desejo, tá? O problema está em quem se aproveita do seu desejo, do seu sonho, de você. Então eu peço para você aí que você olhe com calma para o comportamento do partido que você já votou ou do partido que você defende, com as suas boas intenções que você está defendendo. Peço que você olhe para o seu partido. Não olhe para o discurso. Aristóteles já dizia, perguntaram para Aristóteles, como que eu sei se um político presta ou não? E ele disse o seguinte, olha, nunca interessa o que ele diz. Você tem que olhar o passado desse político e as alianças dele. O passado e a aliança vai dizer para onde que ele vai. Então, o que ele fala não tem importância. Olha passado e aliança que você vai ter uma ideia do caminho que ele vai continuar trilhando. Então, eu peço a você que está me ouvindo aí, que você não interprete o discurso, não esqueça as promessas. Olhe para o comportamento. Quando tem algum escândalo envolvendo adversários, você vê que a reação deles é uma reação profundamente moral. Eles trazem valores, dizem que aquilo é muito ruim, que aquele cara não presta, que vai ser ruim para você, que vai ser ruim para o Brasil. Ele traz uma avaliação moral daquele inimigo, né? Mas quando o escândalo envolve ele e os aliados dele, você já percebeu que a reação é técnica? Eles trazem o argumento, a lei e tal. Aquele negócio de que seria ruim para você, para o Brasil e tal, isso é ignorado. Preste atenção nesses comportamentos. Então, quando eles estão fora do poder, você já percebeu que eles defendem a liberdade, que eles defendem um monte de coisa, que quando eles estão dentro do poder, eles falam o inverso, eles falam em regulação, falam em controlar, falam em enquadrar, falam em prender. Então, pergunte-se com sinceridade no seu coração, se fosse um outro lado do espectro político fazendo exatamente a mesma coisa, você aceitaria? Então, não se trata de um argumento aqui, de um discurso meu, para que você vire uma pessoa de direita, não é isso. Estou cobrando apenas coerência, tá? E pedindo para você abrir os olhos, fazer uma autoanálise de coerência, porque a democracia, ela depende, é necessária, ela depende de uma desconfiança saudável, tá? Então, e essa desconfiança você tem que ter inclusive com as pessoas que você gosta na política. Então o Brasil, ele não se deteriora, ele não está se desmoronando aí só por causa de um dos lados da política que o pessoal tenta fazer você crer que é por causa de um lado da política, por causa da direita. Não, meu querido, pensa nisso. O Brasil se deteriora quando os eleitores dele deixam de exigir um padrão mínimo ético do seu próprio grupo político, daquilo que você admira, você defende e tal. Inclusive a emissora que você assiste, será que ela segue esse padrão moral mínimo? Eu peço para você analisar isso, tá? Então, quando a lealdade ela é automática, independente de qualquer coisa que a pessoa faça, quando a narrativa ela importa muito mais do que o resultado, né? As palavras são muito mais importantes do que o efeito daquela lei, daquele projeto, daquela ação, daquele decreto vai trazer de maléfico para as pessoas. A coisa é ruim, mas o discurso disse que é bom. Você não percebe que tem uma separação entre o que é dito e o que é feito? Perceba isso no seu grupo político, tá? Você não precisa abandonar as suas causas, as coisas que você acredita. Você precisa apenas separar a causa que você crê da máquina partidária. Você tem que separar a tal da justiça social que você quer, que você deseja, desse projeto de poder dessas pessoas que não têm nenhuma relação com o que você acredita. Então, você tem que separar o discurso da prática. Esqueça o discurso. Esqueça o que é dito, esqueça o que é falado, esqueça as promessas. Olha a prática dessas pessoas que você está votando, tá?
Então, veja, você despertar para isso não significa que você tenha que trocar de lado. É você parar de defender automaticamente essas coisas. Tá? É você começar a fazer as perguntas incômodas para eles. Para aquele teu primo que concorda contigo, que acha que você também tem que votar nesse partido. Começa a fazer perguntas incômodas para ele. Aquilo que você, se você tem um coração sincero, tem momentos que bate aquela pergunta no seu coração. Você sabe do que eu estou falando, tá? Então você tem que exigir que quem fala, tá? Quem fala em povo, quem fala em governar, você tem que exigir que essas pessoas realmente governem para o povo. E não pela permanência deles no poder. Separe isso. Veja se a obra deles é uma obra para o povo ou é uma obra para que eles permaneçam onde eles estão. Entendeu? Então, se a sua intenção, aí que você que está me ouvindo, você que é um cara que vota na esquerda, né? Se a sua intenção é boa, o mínimo que o seu partido deve entregar para você, cara, é transparência. É coerência, é respeito às regras do jogo, tá? Que tem que valer para todo mundo. E veja se ele cumpriu as promessas dos últimos 30 anos. Porque o Brasil melhora quando os eleitores, todos eles, param de proteger esses políticos, tá? Como se eles fossem parte da sua família e passam a tratá-los como funcionários temporários. Eles estão ali para trabalhar para você nas promessas que eles fizeram. Se essas coisas não estão se encaixando, por favor, acorde. Pare de apoiar quem te despreza, tá? E quem te desrespeita. Que no fundo, o que você está passando agora, e talvez não queira assumir, é o reconhecimento de que essas pessoas têm um profundo desprezo por você. Só vão atrás de você quando você precisa colocar o voto numa urna. Depois disso, você é abandonado pelos próximos 4 anos e depois eles voltam. Se o seu político só volta no seu bairro a cada 4 anos, meu filho, não interessa muito o que ele faz, não. Tá? Então, você acorde. É o que eu peço aí de coração. Você que tem boas intenções e continua votando numa esquerda aí baseada em promessas, baseada em o que as pessoas andam falando. Então eu te convido a entrar um pouco na realidade e ver aí de perto, tá? Faça esse exame de consciência. Não precisa fazer isso publicamente, não. Faça isso no fundo do seu coração. Esse coraçãozinho teu aí que você guarda todos esses seus sonhos, esse Brasil que você acredita que seria o ideal. Faça essa reflexão. Beleza? E aí, família querida, você que chegou aqui, muito obrigado por assistir o vídeo até aqui, obrigado por ter visto aí a notícia. Gostou do comentário? Achou que faz sentido? Bom, se puder, considere curtir esse vídeo, compartilhar e fazer com que mais pessoas venham conhecer o conteúdo do Eleitor Palhaço. Afinal, não somos todos palhaços? O pessoal que faz a política e faz as notícias no dia a dia aí, não acha que você é um palhaço? Já viu como é que eles escrevem? Já viu o que eles estão fazendo na política? Então, nada mais justo do que eu, um eleitor, me vista a caráter, me vista como um palhaço para comentar isso que eles fazem todos os dias. Então, obrigado a você, considere se tornar membro do canal, considere apoiar o nosso projeto para a gente continue aqui comentando as notícias do dia a dia. Aqui na descrição do vídeo tem todas as informações, tá ok? Obrigado e a gente se vê na próxima.